Já estamos ao vivo já no canal, então mais uma live aqui com o camarada Hidalgo. Estamos aqui com o Mafuz no limbo da live, logo logo já coloco ele aqui para conversar com a gente, mas acabamos de abrir a nossa live de hoje para falar sobre o fim da MINUSMA e o futuro do Acordo de Argel, que são pautas aí muito relevantes que a gente vai falar com o camarada Mafuz aqui para a gente poder estar debatendo. Afinal de contas, ele é o especialista aqui e estamos muito ansiosos para poder conversar sobre esse tema. Ah, acabamos de abrir a live, agora é só aguardar, né? Espero que vocês estejam animados para nossa conversa de hoje. Mais uma live aqui de uma conversa com o Mafuz. Eu vou até colocar ele aqui na live já, para a gente já ir batendo um papo. Aí, Mafuz, como é que você tá, camarada? Boa noite. Tudo bem com você? Como é que Boa, estão as coisas por aí? boa noite, tudo bem? As Tudo coisas, ótimo. as coisas não estão muito boas, porque o continente africano está passando os momentos, vamos dizer, um dos momentos mais difíceis, né, do continente. Uma série de golpes do Estado. O último foi do Gabão, antes de ontem. Sim. Portanto, a gente não sabe realmente o que está acontecendo com o nosso continente e esperamos que realmente a democracia volte logo nesses países que a democracia, de uma certa forma, foi interrompida. Pois é, inclusive a gente estava até conversando, né? E eu até comentei, pô, acabaram de dar um golpe no Gabão. Você acha que vale a pena a gente falar disso amanhã ou a gente espera um pouco? A gente resolveu que, se der tempo, a gente fala sobre isso na próxima semana. É, Isso, e hoje a gente vai continuar com a pauta que a gente tinha discutido na última, né? Que é o fim da isso, MINUSMA e o futuro do acordo de Argel, né? isso. Acho que a Mas, gente assim, pode pensar a questão do Gabão na semana que vem, na quinta-feira. Aí a gente continua com as quintas sobre esses assuntos quentes. Espero que a sim, Letícia, né, possa participe. participar. Ela Aham. tá muito corrida com o trabalho, então ela não pôde participar. Até convidei para ela novamente para participar da de hoje, ela não pôde. Só lembrando que na quinta-feira que vem é 7 de setembro, é feriado. Eu não sei se você quer adiantar para quarta, talvez. Ah, pode ser, pode ser. Eu esqueci Quarta-feira. desse detalhe. Pode ser na 7 de quarta. setembro, o dia da independência do Brasil, né? Assim, daquele jeito. Exa exato. Daquela independência conquistada, né? Mas não foi. Então vamos começar então. Acho que eu quero já entrar então de cabeça na pauta. A gente vai conversando aqui, sem mais delongas. Só lembrando que quem não conseguir assistir essa live ao vivo, ela vai entrar depois no YouTube para vocês poderem ver depois, né? Então, a gente pode falar um pouco sobre a MINUSMA, né? O que é a MINUSMA? Ela já é uma ação, é como a gente conhece no Brasil a MINUSTAH, que foi a ação no Haiti que o Brasil participou, uma ação terrível de intervenção no país, né? E a MINUSMA foi mais ou menos. Ela tá no Mali desde 2013, né? É, me corrija se eu estiver errado. Exato. Então, MINUSMA é uma comissão das Nações Unidas para a manutenção e segurança de paz no Mali, ou seja, Mission de Maintien de la Paix et de Sécurité au Mali, MINUSMA, MINUSMA, né, como ele diz em francês, como ele diz em francês. MINUSMA foi, então, para falar exatamente da MINUSMA, nós precisamos um pouco voltar para o conflito, né, que é o nosso tema, o conflito do Mali. O Mali é um país da África Ocidental, que tem uma grande parte no Saara, as famosas cidades Timbuktu, Gao, Djenné já está na parte saheliana, que foram, num período passado, como centros
de comércio transsaariano, ou seja, no período das caravanas. Então, essa região, né, esse país que, de fato, né, muitos lugares dele tinham uma história importantíssima, né, importantíssima. A cidade de Timbuktu, enfim, que conheceu universidades num momento que não tinha nenhuma universidade na Europa, a Universidade de Sankore. Então, o comércio transsaariano também foi uma das atividades mais importantes da época, né? Falando de uma atividade econômica, que é uma atividade internacional, e essas cidades foram centros importantes dessa atividade que ia, né, Carrefour, ou paradas dessas companhias, né, do comércio internacional da época, entre a África do Norte e a África subsaariana, né? É assim, importante dizer que essas cidades são cidades saarianas. Então, enfim, para que as pessoas não pensarem que o Saara não tinha pessoas. Então, o comércio transsaariano aconteceu no Saara, quer dizer, os grandes centros desse comércio foram exatamente na parte saariana da África. Inclusive, a África do Norte inteira é no Saara, menos, né, aquela passagem, tipo os Atlas, né, as montanhas, que é onde começa, termina, né, Mediterrâneo, e o Atlântico, porque Mediterrâneo e Atlântico se encontram no Gibraltar, né, o Jabal Tariq na língua árabe, que é onde o Tariq ibn Ziyad, né, atravessou o Mediterrâneo exatamente nesse estreito, né, para conquistar a Europa. Bom, esse país africano foi colonizado pela França. A chegada da França no Mali começa em 84, com a chegada na cidade de Quito, né, Quito, etc. Mas na minha região propriamente dita, na cidade de Timbuktu, a colonização começou em 1893, foi 15 de novembro, quando a primeira coluna francesa chegou em Timbuktu. Por isso que vocês vão encontrar nos livros de história a colonização de Timbuktu, 93 e 94, porque a maior parte dos acontecimentos, das batalhas, da resistência, aconteceu em 94. Mas já em 93, a primeira coluna, inclusive, que foi liderada por o filho do ministro das Marinhas na época, inclusive fazia parte das pessoas, né, dos soldados franceses que morreram em Timbuktu pela resistência local, a resistência Tamacheque de Kaltendrijif, na cidade de Kabara. Kabara é uma cidade, uma localidade muito pequena, mas essa localidade também, desde o período de Abdurrahman al-Sa'di, que escreveu o livro que se chama Tariq al-Sudan, ou seja, História do Sudão, ou seja, a história dessa região, já falou dessa cidadezinha que é o porto de Timbuktu, porque Timbuktu em si não está na beira do rio Níger, está mais ou menos 10 a 11, 9 quilômetros, dependendo da forma que o rio está realmente cheio ou não. Quando tem bastante água, chega até menos de 7 quilômetros. E aí começou com a chegada dos franceses em 93, a luta, a resistência do mundo tuareg continuou
durante muito período. Inclusive, é importante dizer que nessa região teve as forças francesas que vinham a partir do Senegal, passando por Mali, ou seja, a região sul do Mali, e depois aquelas forças que vinham do norte, a partir da Argel, capital da Argélia atual, e vindo até onde eles se encontraram, foi a fronteira atual entre a Mali e a Argélia. E aí continuou a luta, a resistência da população local durante 73 anos, que foram o número de anos em que os franceses estavam. Logo depois da saída dos franceses, chegou, claro, os representantes, ou chegaram representantes do governo, das novas autoridades do governo do Mali, que também chegou como uma colonização no ponto de vista local. Os locais diziam que uma colonização se foi e uma outra voltou, no sentido, ou chegou, no sentido de que, claro, que tinha relações entre sul do Mali e essa região, inclusive numa viagem histórica do Kankou Moussa, que foi um rei malinês, que ele construiu aqui na cidade de Timbuktu, que está escrito aqui como Tombouctou, que na realidade o nome é Timbuktu, ou seja, cidade de Buktu. Buktu foi uma mulher, também tuareg, que morava junto, né, nessa região, porque essa sociedade é uma sociedade matrilinear. Uma coisa importante, então, a vida, né, a importância social e cultural da mulher era importante. Bom, ela ia junto com a sua... Hoje mudou um pouco a situação? Ou ainda tem um pouco de... é remanescente ainda dessa época? Não, é totalmente diferente até hoje, apesar de tudo que está acontecendo, a sociedade, né, a mulher nessa região tem um poder expressivo, né? Não é igual àqueles períodos, mas continua tendo. E aí, então, continuou a luta, né, dessas regiões, e chegaram os soldados malineses em 1960, depois do dia 22 de setembro, né? A independência do Brasil, dia 7 de setembro, e a independência do Mali é dia 22 de setembro de 1960. E aí a primeira presença dos soldados malineses, exatamente como todos os soldados, começaram a massacrar a população, que na verdade a população já queria independência desde a colonização. Inclusive, a primeira alternativa, a primeira tentativa foi a criação da Organização Comum das Regiões Saarianas, que foi exatamente as regiões onde o mundo tuareg se encontrava. Vamos dizer, no sul da Argélia, o norte do Mali, o norte do Níger, uma parte do Chad. Então, uma região que esse decreto aconteceu em 57 até 63, ou seja, mas como nos anos já 60, Mali, Níger, Burkina Faso tiveram sua independência, e em 62 a Argélia teve sua independência, portanto, não teve realmente uma existência real, efetiva na realidade. E aí um decreto veio em 63, exatamente para acabar com isso, porque a realidade agora que todos os países foram independentes. E aí exatamente também os deputados africanos na Assembleia Francesa, Nacional Francesa na época, também fizeram uma campanha exatamente para essa nova entidade na época não realmente acontecesse.
Então, isso também é uma realidade que aconteceu. Então, essas populações dessa região se preparavam também para a independência e tiveram acordos com a FLN na Argélia. A FLN é a Frente Nacional de Libertação Argelina, que prometeu, se a população do norte do Mali, a região que nós chamamos de Azawad, ajudasse na época, depois que a Argélia tivesse sua independência, eles iam ajudar. Mas depois que tiveram a independência foi contrário, inclusive a Argélia é um elemento, né, apoia o governo do Mali até hoje. Então E eles aí não aconteceu... acabaram não cumprindo a promessa deles, né? Eles acabaram dando Não, uma facada nas costas de quem eles prometeram ajudar. É isso que dos acabou. tuaregues, exato. É. E O aí, conflito é bem antigo, né? em 1963, foi a primeira revolução, a revolta, né, o conflito armado na região. E nesse conflito armado, as forças do Mali realmente cometeram, enfim, genocidas, né, massacres contra a população. E isso é a visão que a população local tem sobre o Mali, exatamente aquele governo, aquelas autoridades que vieram para matar a população. Inclusive, tem coisas que, é bom, na verdade, nem falar numa live, né? A questão de... Não, não sei, depende do que for, né? Mas assim, mas se Exato. quiser falar, eu acho que não vai dar problema pra mim. Meu canal já. Acho que É. nunca deu nenhum problema com essas coisas, assim, mas. Então, Se for tipo o imagina quê? um capitão do exército do Mali na época que se chama Déby Sila Jara, que juntava a população local, deixava homens e mulheres nus, num calor que ultrapassa 40 graus, entre, por exemplo, meio-dia e 16, 18 horas, né? Todo sol quente durante o dia, e depois eles escolhiam as meninas, né, para, enfim, deitar com elas. Ficou claro. É. Todo tipo que você pode imaginar, o exército do Mali praticou nessa região. E isso Ou seja, levou né? os Tudo filhos, né, os pra jovens, abuso, e tudo, assim, tudo para causar medo e controlar a população, né? todo tipo de humilhação. A ideia era exatamente de humilhação, porque a população tuareg é conhecida da ideia de honra, né? A ideia de eshak, né? Então, fazendo isso, um tuareg prefere você matá-lo que tirar um turbante dele. Então, agora imagina deixar os homens tuaregues e as mulheres tuaregues numa praça pública e depois matava a população à frente dos seus filhos, né? Eu já fiz uma palestra exatamente aqui com vocês sobre itinerário, em como Ibrahim dizia que como ele viu o pai dele morto, né? Foi tirado dele numa praça pública. A criança viu o pai caindo sangue, então essa Sim. imagem que ficam na cabeça dele até hoje, como líder de um grande Inclusive, grupo musical. esse programa ele está disponível no YouTube, né? Para quem quiser ver lá, para saber mais Tá? sobre a questão do Mali. E então foi tudo uma repressão muito violenta, né? Feita pela essa junta Exatamente. militar que tomou o poder, né? Exatamente a repressão. E aí, os filhos desse primeiro grupo de 63, que em 1990 começaram uma nova rebelião. E essa rebelião que acabou, o primeiro acordo foi assinado em Tamarrasset em 91 com o general Moussa Traoré na época. Logo depois houve um golpe do Estado contra o presidente também que tinha chegado pelo golpe, né? Ele terminou com o primeiro presidente do Mali independente, que se chamava Modibo Keïta em 68. Então, de 68 até 91, quem estava no poder foi um militar que se chama Moussa Traoré. E esse Moussa Traoré também, durante essa guerra com os tuaregues, que exatamente o exército dizia que como se ele não dava realmente armamentos que o exército precisava, então os soldados perdiam, né,
na guerra contra os tuaregues, e aí acabaram organizando um golpe contra o Moussa Traoré, general Moussa Traoré, e aí quem chegou se chamava Amadou Toumani Touré Atete, que é uma figura também que depois, né, ele liderou a transição, e foi ele que assinou PAC Nacional, que é um segundo acordo depois do acordo de Tamarrasset em 91, ele assinou junto com os líderes do movimento Tuareg na época, acordo que se chama PAC Nacional, ou Pacto Nacional, que foi assinado também na capital argelina, Argel, que a gente vai chegar no acordo de Argel de 2015. Aí, esse Pacto Nacional acabou Só lembrando que toda essa parte que a gente está conversando aqui é tudo uma contextualização Isso, até a gente chegar na MINUSMA, para isso, depois a gente conseguir falar do Acordo de Argel. Para você ver como a história é antiga e tem muito que se exato, falar, né? exato. E aí, esse acordo foi assinado na Argel, em Argel, a capital argelina, mas a cerimônia oficial aconteceu em Timbuktu em 1996, ou seja, 4 anos depois, onde teve uma cerimônia simbólica de queimar mais ou menos 3.600 armas dos movimentos, simbolizando a volta de paz. Então, de 96 até 2006, 10 anos, foi uma década importante, inclusive a década de música, de festivais, etc. Em 2006 aconteceu também exatamente por causa de não aplicação do Pacto Nacional, que um grupo, alguns oficiais, né, do movimento, saíram de novo naquela época chamado de Aliança de 23 de Maio, de 2006, liderado por Ibrahim Agbahanga, já faleceu. E aí, mas acabou também assinando o Acordo da Argel em 2006, né, que acabou também com essa rebelião. Aí, em 2010, em novembro de 2010, uns jovens, né, cujo pessoalmente fazia parte, que eram jovens estudantes no liceu, inclusive ensino médio, ou nas universidades malinesas, mas também nas universidades estrangeiras, incluindo, naquela época, nós estávamos no Egito, criamos a associação que se chamava Afus-Afus. Esse Afus-Afus que se chama, Afus-Afus significa mão a mão, ou seja, a ideia de chamar todo o mundo tuareg no Mali, Níger, Burkina Faso, Argélia, uma união. A partir desse movimento juvenil, estudantil, que nasceu EMNA. EMNA se chamava Movimento Nacional de Azawad, que nasceu dia 10 de novembro de 2010, na cidade de Timbuktu. Por que Timbuktu? Exatamente por ter essa história importante. E aí os líderes desse movimento foram presos, enfim, as mulheres foram também bem, enfim... Houve uma perseguição, né? Por conta da perseguição organização. total. E aí esse MNA, que a partir de 2012, né, os jovens intelectuais, com aquele grupo de Ibrahim Agbanga de 2006, se juntaram, criaram um Movimento Nacional de Libertação de Azawad, MNLA, que é MNLA, que continua sendo até hoje, e MNLA que levou, em 2012, um novo conflito contra o Estado do Mali, inclusive no dia 6 de abril, declarou a independência na cidade de Gao como capital da Azawad. Mas foi uma independência que nenhum país, nenhuma instituição internacional reconheceu. E aí, exatamente nesse ano, também logo depois da independência da Azawad, apareceram todos os grupos terroristas que você pode imaginar. Entraram na guerra contra a MNLA,
chegando a expulsar MNLA da cidade de Gao, e, enfim, tudo que a gente viu. E aí, esses grupos passaram um ano nessas cidades, não foram no Mali, ficaram só na Zawad, ou seja, a região norte. Em janeiro de 2013, um grupo deles, que se chamava Ansar ad-Din, declarou que ia liberar, que eles não são com a ideia da Zawad, eles são malineses, mas eles queriam a aplicação da lei islâmica em todo o Mali, também em todo o planeta. E foram para o sul do Mali, numa cidade que se chama Konna, e aí que teve, alguns minutos depois, já teve a intervenção francesa, numa operação conhecida como Serval. Enfim, aí a França interviu militarmente no Mali para liberar o Mali do terrorismo e garantir, escuta bem, garantir a integralidade territorial do Mali. Logo depois que a França conseguiu fazer esse movimento, depois mais ou menos 3 meses de operação, então a própria França e o Mali, enfim, entraram para que a ONU mandasse os cascos bleus, os chapéus azuis, né? Ou seja, Os capacetes azuis, né? Que a gente capacetes fala, né? azuis, exato, Isso. capacetes azuis, que é a MUNISMA, que é esse grupo que está saindo atualmente no Mali. Então, de 2013 até 2023, são 10 anos da presença da MUNISMA no Mali. E aí, o MUNISMA não eram realmente forças para combaterem terrorismo, mas apoiaram muito a segurança da população. Quem combateu mesmo o terrorismo nessa região foi a Serval, que mais tarde se tornou Barkhane, que eram 4.500 soldados franceses no território do Mali na época. E eles, de fato, conseguiram trazer o exército do Mali até, enfim, para se recuperar seu território. E depois, a ideia do MINUSMA que garantir a segurança da população civil. A MINUSMA também sofreu, aliás, a missão da ONU, que teve membros, né, mortos. Com o maior número na história das missões da ONU foi a MUNISMA. Nós temos, antes disso, tem MONUSCO, que é também a manutenção da segurança, por exemplo, no Congo RDC. Temos, inclusive, até hoje, forças da ONU entre o Egito e Israel, que lá da guerra de 1973, né, entre o Egito e Israel. Temos as forças da MUNISMA, por exemplo, no Haiti, que tem a maior parte são soldados brasileiros. Enfim, são várias, né, missões da ONU no mundo inteiro. E aí aconteceu que, enfim, o Mali esperava desse monte de soldados que eles acabassem não só com terroristas, mas também com os movimentos separatistas, os movimentos independentistas da Azawad. A Azawad é a região norte do Mali. Aconteceu que isso não aconteceu, né? Não ocorreu. Movimentos da Azawad tiveram algumas cidades que eles ficaram aí. Nem os franceses, de fato, porque a França não tinha nenhum direito de atirar. A França veio para combater o terrorismo. Então, entre o Mali, os tuaregs são os dois lados do conflito histórico. Aí teve um terceiro elemento, que o primeiro que sofreu esse terrorismo são os tuaregs, se continuam ainda. As nossas regiões
são elas que sofrem ainda o terrorismo. Claro que hoje em dia, o terrorismo chega até Cati, que é a maior base do Mali. E Mas a aí, questão do terrorismo, né, Mafusa, é que se foi criado um campo muito fértil para ele crescer e se espalhar, né? Ainda mais por conta das ocupações e dos ataques, inclusive dos Estados Unidos ao Oriente Médio, né? Então exato, acabou ajudando a fomentar que esse terrorismo, o Daesh, pudesse ainda mais explodir e se espalhar por todo o continente africano, né? exato. Então, falando do Daesh, lá em 2012, na minha região, Daesh de hoje são os mesmos grupos que estavam na região em 2012 e 2013. Naquela época foram Mujaú. Mujaú significa Movimento de Unicidade e Jihad na África do Oeste. Todos os membros do Mujaú aderiram Daesh, fizeram juramento para o califado do Daesh na Síria e no Iraque. E aquele outro grupo, que se chama Ansar-Din, se aliou à Al-Qaeda. Hoje nem existe Ansar-Din, mas existe um outro grupo que juntou a própria Al-Qaeda, Al-Qaeda no Maghreb Islâmico, se chamava na época, antes mesmo que Emine nascer. E aí esse grupo, entre outros, se juntaram num grupo atualmente que se chama JNIM, ou seja, Jamaat Nusrat al-Islam wal-Muslimin, que significa É o que eu ia o perguntar, grupo. eu fiquei difícil de compreender, mas eu fiquei, Então, ok. JNIM, que significa grupo de apoio para o Islã e aos muçulmanos. Mas um grupo que até agora talvez só matou muçulmanos. O número dos muçulmanos que eles mataram milhares, porque matam centenas e centenas de muçulmanos ao dia. Agora, em relação ao exército francês, também atacaram, morreram alguns franceses. Em relação à Muníssima, também atacaram Muníssima inteiro, todos os soldados da Muníssima são senegaleses, ou seja, ainda muçulmanos, nigerinos, argelinos, enfim. Então, é um grupo que se dá nome de apoiar Islã e os muçulmanos, mas que só mata os muçulmanos, ou seja, então tudo aqueles que não estão de acordo com eles, já eles tiram eles do Islã, como se o Islã é uma propriedade deles, eles que criam quem entra e quem sai. A mesma coisa Daesh, ou seja, ISIS, o Estado Islâmico, que não nem é islâmico, nem é o Estado. Por quê? Mas aí tem um detalhe. Claro, queria também um pouco tentar ser justo. JNIM mata menos, ou seja, massacra menos. Eles Que podem bom, até... né? Que Agora, bom. Daesh mata de um jeito absurdo, sem, sei lá, sem O dó, trabalho sem deles é o terror, né? Então, assim, terror, de um até. jeito que vai É. lá. Por exemplo, eu tenho escrito um artigo em Orcoyat, 250 pessoas fecharam para colocar fogo neles e as pessoas morreram queimadas, literalmente. E nessas pessoas não tinha ninguém que não era muçulmano. Aliás, muito mais muçulmano do que eles. Enfim, para você ter ideia. Agora, Jnim matou muito, mas de forma menos crueldade, menos barbaridade, né?
para matar, tem que descobrir que, por exemplo, que a tal pessoa falou com o exército que eles vieram, ou tal aldeia inteira ou cidade inteira sabe que apoia, enfim, apoia o exército, ou deu informação para a França, enfim, eles matam desse jeito, Ou ou seja, eles aqueles estão que, matando os cagueta. Eles falam assim: se que alguém aqui eles, abrir o bico que a gente está por aqui, vocês vão, infelizmente, vão sofrer um fim terrível, que é serem isso, assassinados por eles, eles né? acham que isso é uma traição, tá? E aí aconteceu que, devido a tudo isso, em 2020, na verdade, 2020, aconteceu que o exército, os soldados, organizaram um golpe contra o presidente democraticamente eleito na época, de nome Ibrahim Boubacar Keïta. Aí foi Ibandao, que um ex-ministro do Mali da Defesa, mas um soldado, né, um militar, já aposentado. Então, os militares chamaram ele para se tornar presidente. E aí, em 2021, também fizeram um golpe dentro do golpe. Tiraram Ndao, esse é o primeiro-ministro, Mokhtar Ouane na época, dizendo que como se eles, Bandau e o Mokhtar Ouane não colaboraram do jeito que os militares queriam. Na época, já, quem liderou o golpe foi o atual presidente, Assimi Goïta. Ele se colocou vice-presidente. Criaram uma coisa que se chama CNSP, que é a Comissão para a Transição, enfim. E aí, quando ele tirou Ndao, ele se tornou presidente, um presidente que não tem mais vice, exatamente porque tudo foi organizado, do meu ponto de vista, né, que Assimi Goïta queria ser presidente. E aí começou, a partir de 2022, houve algumas coisas contra algum mal entendimento entre as autoridades do Mali e a França. Primeiro começou com o expulso do embaixador da França no Mali, em Bamako. E depois começaram a dizer que Barkhane, ou seja, o exército francês, no Mali não está servindo, porque o terrorismo continua ainda. Então, também concordo com isso, que realmente esse monte de soldados, eu fui lá 2 vezes nesse todo esse período, 10 anos, fui 2 vezes. E aí o terrorismo continua, né? Ataques, enfim. O Daesh entrou a Não partir de resolveu, né? 2000, a partir de 2017 que Daesh começou. Até então Daesh não tinha na África. E aí acabaram expulsando o exército Pode francês ser no até Mali. que acabou aumentando até por conta da presença do exército francês, né? Criando até Sim, uma questão de mal-estar na população, ainda mais por conta do passado da França e do país, né? E de Mali. E talvez isso tenha ajudado até a aliciar outras pessoas ao Daesh, né? sim. E aí expulsaram o exército francês em 2022, acabou tirando. E esse ano, recentemente, começou também a dizer que a Muniz não está parcial, imparcial, quer dizer. Começaram também a expulsar, enfim, a criticar a Muniz e acabou em julho dizendo que a Muniz tem que sair e, inclusive, alguns campos, né, bases da MUNISMA já foram liberados e o exército do Mali entrou. E o que leva agora para isso? Acordo de Argel foi uma, uma tentativa, quando foi assinado,
o mundo inteiro, a ONU, a Organização dos Países Islâmicos, que é a segunda maior organização depois da ONU, em número de membros. A União Africana sediou que os países, né, a Organização Econômica dos Países da África do Oeste, e vários e outros países individualmente, tais como os Estados Unidos, Rússia, Níger, Burkina Faso, Mauritânia e a própria Argélia, que é o chefe de file, como eles dizem, o chefe de fio, né, dessa mediação, se chama mediação internacional, liderada pela ONU, a maior organização internacional, e as negociações, as reuniões, os encontros aconteceram na capital argelina. E, na teoria, o acordo de Argel ia acabar com essa guerra. Durante o período da assinatura depois, foi assinado depois de 9 meses de negociação, quase um ano. Nesse caso, os movimentos da Zawad não estavam realmente satisfeitos com o acordo, mas foram obrigados a assinar, inclusive com ameaças da comunidade internacional, de isolamento da região, que não vai entrar nada mais, enfim, a população, claro, vai morrer. E aí eles viram que, bom, o que é os elementos principais do Acordo de Argel? Que para a coordenação dos movimentos da Zawad, CMA, acha importante, primeiro, claro, a primeira coisa da Acordo de Argel é reconhecer Mali único, ou seja, a integridade territorial do Mali. A independência do país, né, praticamente. É isso que ele pede, né? Não, que o país ele é soberano. Nesse caso, exatamente, esquecer a ideia de independência dos azawadianos. Então, para cima, que é a coordenação dos movimentos da Zawad, o que era importante? Se a gente não conseguir independência, pelo menos uma autogestão tem que acontecer. Nesse caso, eleições das regiões da Zawad, ou seja, governador das regiões, são 5 regiões, Gao, Timbuktu, Kidal, Menaka e Taudani. Tem que ter uma assembleia legislativa votada localmente e um governador votado localmente. Porque, por enquanto, não tem assembleia legislativa local. Tem assembleias de deputados que estão lá em Bamako. E os governadores no Mali são nomeados pelo presidente da República. Na maior parte das vezes, são aqueles de seu partido. São amigos, e geralmente não são da região, portanto, nunca trabalharam para o desenvolvimento da região. Então, para a coordenação dos movimentos da Zawad, a eleição do governador localmente era importante. Segundo ponto importante, o que se chama l'armée reconstituée, ou seja, o exército reconstituído. Nesse exército reconstituído, os combatentes dos movimentos vão integrar o exército do Mali, mas a maior parte deles vai ficar na terra deles, ou seja, na região da Zawad. A liderança, quer dizer, os chefes, né, militarmente falando, da região, vai ficar nas mãos dos locais. Não são mais policiais lá da região de Cai que vêm para, enfim, não são os soldados lá da região de Moabit para vir na região da Zawad para matar a população. Por quê? Porque isso foi importante. Lá no início da minha fala,
eu falei que quando chegaram militares do Mali nos anos 63 e depois nos anos 90, tudo que eles fizeram, massacrar a população. Massacrar a população até as populações conhecidas mundialmente de serem populações de paz, pessoas religiosas, a aldeia inteira. O exército do Mali vai chegar, a aldeia inteira, acabar com todo mundo. Então, nessa barbaridade que eles disseram para os militares deles tem que ser locais, ou seja, 80% dos soldados que vão se encontrar no Mali, na Zawad, nessas 5 regiões, são locais e 20% do governo central. Isso foi concordado, foi combinado no Acordo de Argel. Aconteceu que, depois da chegada da junta militar atual, não quiseram aplicar mais o Acordo de Argel. É importante dizer que o Acordo de Argel é um entre vários acordos que Mali assinou que nunca aplicou. Caramba, tem outros que foram feitos anteriormente que não. Eles assinaram e falaram, assinamos. Isso. Mas na hora da prática, eles simplesmente Nunca. ignoraram e Isso, simplesmente nunca vamos aplicaram. esquecer que isso aconteceu. Exato. O que Nunca aplicaram. o que fez, então, esse acordo de Argel ser tão diferente dos últimos acordos, assim, que eles meio que tiveram que aplicar? Então, por enquanto não foi aplicado. Exatamente, o problema é a falta Não de conseguiram aplicação também dele. aplicar nele, né? Também não conseguiram aplicar ele. Então, a diferença entre o Acordo de Argel e os acordos precedentes, que esse acordo foi, desde o início, um acordo de uma mediação internacional que é liderada pela ONU, pela França, como um país individual, pelos Estados Unidos. Todos esses países assinaram, são testemunhos. Então, a ideia é que a comunidade internacional ia garantir a aplicação do acordo. E a MONUSMA, que é a ONU, representante da ONU localmente, ele que fazia a secretaria desse acordo. A comissão de seguimento do acordo, comissão de suivi do acordo, membros são quem? Argélia, presidente. O país argelino e presidente. Depois da Argélia, e a ONU. E aí, depois da ONU, outros países importantes, por exemplo, a França, por exemplo, os Estados Unidos, por exemplo, Burkina Faso, por exemplo, países vizinhos do Sahel, por exemplo, Chad tinha na MONUSMA o maior número de soldados da MONUSMA eram do Chad. Tá? Níger é um país importante, vizinho. Burkina Faso, um país que, na época, os movimentos da Zawad diziam que eles não queriam a mediação argelina. Por quê? Todos os acordos precedentes foram assinados em Argel. E Argélia, nesse caso, o que é que ele faz? Obrigar os azawadianos a assinar, exatamente porque a ideia de não ter Azawad para a Argélia já é importante. Por quê? Da mesma forma que 60% do território do atual Mali é a população, a região azawadiana, que é essas populações Tuareg e Moura, Argélia é a mesma coisa. Níger é a mesma coisa. Portanto, a Argélia, para ela, sempre é bom acabar com o movimento. Inclusive, eu vou dizer, Al-Qaeda, os grupos terroristas, Al-Qaeda, foi um grupo argelino que mandou exatamente para criar, estragar a imagem da luta, do movimento da Zawad. Agora, a saída da MONUSMA, o peso que a MONUSMA tinha era importante, politicamente falando, mas também na questão da segurança, mas também na questão da infraestrutura. A MONUSMA conseguiu construir, por exemplo, hospitais, construir, por exemplo, a água. A região não tem infraestrutura nenhuma.
poços de água para a população conseguir tomar água, aeroportos na região. Então, a município era importante na questão social, na questão de infraestrutura econômica das populações. E a saída dela significa também a volta de insegurança, inclusive insegurança alimentar na região. Enfim, a município começou a sair e faz parte do Acordo de Argel, dos arranjos entre os movimentos da Zawad e o governo do Mali, que as posições, onde havia posições deles, né? Por exemplo, quando foi assinado o acordo, a SEMA, os movimentos da Zawad, controlavam cidades. Então, a ideia é que ninguém, até o acordo seja aplicado, então os soldados do Mali, o exército do Mali não pode ir, por exemplo, na cidade de Ber, que na semana passada a MUNISMA saiu, o exército do Mali entrou. A MUNISMA também errou. Errou no sentido de que coordenou a sua saída só com a parte governamental. No momento que como diria, ela deveria coordenar com as duas partes do conflito. Ela é uma mediação. Mas, enfim, se sabe que o Mali é um Estado, portanto o Estado tem mais poder, mais relações, inclusive com os países que mandaram, através da MUNISMA, seus soldados. Então, atualmente, o grande problema, esses lugares, as bases da MUNISMA, aonde a MUNISMA sai, deveriam, por exemplo, em Ber, o governo do Mali não deveria mandar as suas forças armadas lá. Em Kidal, daqui a pouco, Tesselit, Tajelhouk. Então, e é outra coisa, faz um tempo que a aviação malinesa, helicópteros da guerra do Mali, começaram a bombardear as posições, as bases dos movimentos, da coordenação do movimento da Zawad. Então, tudo isso leva ao Acordo de Argel, que vai se tornar como se tornaram os acordos precedentes, acordos anteriores. Ou seja, concluindo, porque está chegando uma hora, concluindo a minha fala, dizendo que há uma má vontade vontade política, há uma má vontade política do governo do Mali para exatamente acabar com a guerra, com o conflito, ou para conseguir uma paz durável. É importante dizer que naquela época, em 2015, de 2014 a 2015, quem queria esse acordo foi o Mali. Os movimentos queriam independência, eles declararam a independência. Então, quando eles voltaram para reconhecer o Mali, mas eles também não podem sair sem nada. E, atualmente, por que Mali está querendo romper com o acordo? Mali conseguiu tantos armamentos, forças, carros, helicópteros da Rússia. Então, o novo parceiro de guerra do Mali é a Rússia. E os mercenários do Grupo Wagner. Grupo Wagner, também 1.000 soldados de Wagner estão no Mali. Portanto, o governo do Mali se acha numa posição de força, a ideia da posição de força. Então, atualmente, segundo analistas, né, que o Mali não vai tentar, não vai aplicar o acordo e vai
pela guerra, no sentido de que, claro, que vai acabar com um acordo, mas vai ter novas negociações para ter um novo acordo em que não terá nem a Zawad como tal, o governador eleito, nem o exército reconstituído, como foi assinado. Então, eles vão fazer uma forma que dá mais força para eles. Isso que o governo do Mali atual faz. Antes de ontem, bombardearam Anafif, morreram animais, da mesma forma que lá em 63, de 63 a 2003, são 60 anos matando a população com helicópteros, rebanho da população, os animais, ovelhas nesse caso, ou gado, enfim. E Tinario encantou muito bem isso em suas canções e suas poesias. Então, estamos exatamente nesse ponto, e aí a saída da Muníssima, no meu ponto de vista, é um início de uma nova era desse conflito, ou seja, porque não tem mais garantia. A Muníssima, a ONU como tal, a partir da Muníssima, e os outros países que faziam parte da mediação internacional, eles que eram os responsáveis para garantir a aplicação do acordo, mas nós vimos hoje que não podem garantir, não podem nem obrigar o Mali a garantir. Ou seja, o Estado do Mali reconheceu, ao conheceu, uma forma de, cada vez, quando fica na posição fraca, assina o acordo, aí depois se prepara para depois negar o acordo. Isso aconteceu em Tamarraça em 91, Pacto Nacional em 92, e acordo da Argel lá em 2006 e acordo da Argel em 2015. Então, de 2015 a 2023 são 8 anos, e faz já um ano que a delegação dos movimentos nem senta, inclusive acabaram de correr, de sair de Bamako exatamente porque não se sentem mais seguros para continuar negociando. E aqui, eu paro por aqui, esperando as perguntas, né? Temos uma já, inclusive. Só lembrando que a MINUSMA, até dezembro, 31 de dezembro desse ano, eles Isso. querem tirar 13 mil militares e policiais do país, né? Mais ou menos assim. Uhum. Esse é o número de pessoas que estão lá, né? Então, o país, como o Mafus falou, ele está numa situação de que ele se sente com força, ele está com os mercenários do Grupo Wagner, mais de 1.000, digamos, mercenários do Grupo Wagner dentro do país, fortalecendo a junta militar. Só que daí a gente teve o caso recente do líder do Grupo Wagner ter sido assassinado, então a gente não sabe muito bem o que vai acontecer, porque, se não me engano, eles ainda não elegeram um novo líder para o Grupo Wagner, né? Então tá meio que num limbo, assim, porque não foi só ele que morreu outros dirigentes importantes ali 10 Foi 10. dirigentes do Então Wagner. foi um avião que caiu de uma forma muito estratégica, né? Então, muito. Não estou falando que mandaram derrubar, mas. Eu iria muito mais longe. Eles tentaram um golpe contra Putin, Pois é. e Putin não é alguém que brinca. Então, aqui foram assassinados. Não tenho Será? nenhuma Será, prova. Mafuz? Será? Caiu. Caiu Então, daquele vamos jeito, lá. né? É, Acontece, avião cai toda hora aí. O pessoal também é um veículo tão perigoso. é. Mas, ó, tem uma pergunta aqui, ó. O Sazio tinha perguntado já, que para perguntar se o BRICS tem alguma influência sobre a política de independência econômica do país, né? Do Mali e dos países ao redor ali. Então, BRICS, claro, eu sou uma pessoa que apoia BRICS, no sentido de que precisamos contrabalançar FMI e Banco Mundial, ou seja, a influência dos Estados Unidos e seus aliados ocidentais
tem que ter um contrapoder, né? Um contramão dessas potências. Portanto, BRICS, se der certo, isso vai ser muito bom economicamente e politicamente para muitos países. Inclusive, nesse caso, no Mali, o primeiro aliado hoje do Mali é a Rússia. O segundo é a China. Então, o terceiro é a Argélia. A Argélia é um país, vamos dizer, entre aspas, socialista, que é um aliado da Rússia, um aliado histórico. Portanto, independentemente de tudo isso, se BRICS der certo, vai ser importante para o mundo, todo mundo do Sul, né? Vamos dizer, Sul global. O sul Porque global, né? atualmente vai entrar a Etiópia, O Egito, o acho que vai entrar. Egito, a Etiópia, o Egito, Argentina. a Argentina, A Argentina talvez não fique muito tempo, né? Porque a próxima eleição aí pode ser que eles elejam aí o maluco lá, o espero que ANCAP não. maluco, e daí vai ser vai durar pouco tempo essa associação da Argentina com o BRICS. A Arábia Saudita, acho que vai entrar também. Emirados Árabes Unidos, sim. Emirados Árabes Unidos, é. Então, muita gente entrando no BRICS, e eu acho que isso tem assustado muito E o o Irã. Ocidente. O Irã, isso também. Isso É, tem assustado o Ocidente porque se eles não tiverem como controlar economicamente os países, né, eles não têm como aplicar sanções econômicas, então eles perdem todo aquele soft power deles de sim. controle, né, para poder literalmente poder mandar nesses países o que eles bem entenderem, né? Sim, sim. Ó, Então, acho que deixa eu- sim, é importante para realmente para a economia de todos esses países. Sim, certamente. certo. Eu recebi uma mensagem na DM para fazer uma pergunta sobre. Tá, tendo tudo isso em vista, né, com o fim da MINUSMA, o não cumprimento do acordo de Argel, a questão política hoje da Rússia e a questão do Grupo Wagner, o que a gente pode esperar nos próximos anos do Mali e dos países adjacentes? Bom, é difícil dizer, mas eu acho que o estado do Mali, do jeito que está hoje, o Mali tinha conseguido acordo com a comunidade internacional de forma geral. Estou falando agora da junta militar, que eles iam organizar a eleição em fevereiro do ano que vem, de 2024. Então, agora, será que o Assimi Goïta e o seu governo vão organizar essas eleições? É difícil. Talvez, né, o que estão fazendo agora, né, essa guerra que eles queriam, estão querendo realmente começar, é uma forma de dizer que o país não está estável, portanto, não tem como organizar eleição. E na minha leitura, como alguém que acompanha esse conflito, essa guerra, eu nasci nessa guerra e hoje estou desse tamanho, portanto, conheço bem a forma em que o governo de Mali pensa. Eles estão exatamente querendo tentar a partir da força. Por quê? Em 2012, o Movimento Nacional de Libertação da Azawad, que hoje é um membro da coordenação dos movimentos da Azawad, conseguiu expulsar, derrubar o exército do Mali em todo o território que o MNLA considerava como, ou considera, aliás, ainda, como Azawad. E aí eles, para o Mali, para os soldados malineses, para a população malinesa,
e uma humilhação. E eles querem se vingar, ou seja, o Mali era, até então, um dos países militarmente mais importantes. Pelo menos isso que se considera na região. O fato de ser derrubado daquela forma quebrou uma grandeza, porque Mali, eu falei no início da minha fala, que teve um império, um dos imperadores, Kankou Moussa, que diz a tradição que ele se contar a riqueza que ele tinha, os mais ricos da atualidade nem chegam nem 1% da riqueza dele. Também que a gente poderia, isso pode ser um orgulho, mas pode ser também que é um corrupto. Eu falo nesse caso. Mas, enfim, tinha essa história antiga. Então, os malineses gostam de cantar Grande Mali, né? Como um país importante. E na região do Mali também muitos países consideram o Mali como a origem deles. Inclusive, tem muitos Djoula no Burkina Faso, na Costa do Marfim, enfim, que de uma certa, até Ghana, que de uma certa forma tem sua origem, né, a originalidade, a ancestralidade do Mali. Então, Mali na região é um país importante. Então, para o atual governo, que, enfim, que conseguiu convencer uma boa parte da população na ideia de se libertar de julgo, né, do colonial, né, a ideia de imperialismo, né? Eles conseguiram fazer isso. Então, hoje, inclusive, a língua francesa não é mais, segundo a nova Constituição do Mali, uma língua oficial, nem uma língua de trabalho por enquanto, que poderia, uma língua de comunicação de trabalho, até decidir que língua será a próxima língua oficial, né? E, além disso, vai ter várias outras línguas locais oficiais. Então, de uma certa forma, também também uma coisa interessante. Todos nós, nós, nesse caso, somos a população que sofreu muito com a colonização francesa. Por quê? A França que colocou a gente nessa situação. Quem criou o Mali com essas fronteiras foi a França. Quem voltou em 2012 para salvar o Mali foi a França. Então, quem deveria estar contra a França somos nós, somos os azawadianos. Mas, lá em 2012, nós estávamos contra a intervenção francesa. Se voltar para a minha página do Facebook, naquela época todo mundo vai ver que não estava com a intervenção francesa. Está bem escrito, criticamos, e quem chamou a França na época foi o governo de Mali. A população malinesa considerou François Hollande em Timbuktu como herói. Mas, claro, a raiva dos malineses não era contra terroristas. Era, sim, contra os movimentos da Zawad. E os movimentos da Zawad, França querendo ou não, vão continuar. Lutaram de forma que nenhum malinês lutou contra a França, lutaram durante toda a colonização francesa e continuaram lutando até hoje. Então, mesmo se juntar a França, Estados Unidos, todas as potências mundiais, não só o grupo Wagner, mercenários, nós continuaremos lutando nesse oceano de resistência e de luta até o dia que a gente vai conseguir a nossa liberdade. Perfeito, camarada. Vai chegar o dia. Mandaram outras perguntas aqui, só que eu acho que não vai dar tempo. Perguntaram se vamos falar sobre o Gabão. Estamos vendo de falar sobre o Gabão na próxima semana. Isso. Vamos ver como o seu camarada vai estar disponível, mas daí ele vai depois me falar no off. Mas acho que vai rolar. Então a gente vai falar sobre o Gabão. Nos preparar na semana que vem sobre o Gabão, né? Sobre a família da Libongo.
Eu, nesse caso, estava hoje discutindo com um grupo de professores, né, de várias universidades brasileiras, né, que são especialistas sobre a África, que estamos num momento que a população africana está realmente querendo algumas transformações, algumas mudanças políticas. Portanto, Ali Bongo errou de cálculo. Ele poderia deixar uma outra pessoa do partido dele se apresentar na eleição e depois se apresenta daqui 5 anos ou 10 anos. Mas o problema, tendo uma grande crítica aos líderes africanos, quem chega no poder não quer mais sair. O problema, por exemplo, na Macky Sall, no Uhum. Senegal, um oposante de 50 anos, e ele também está querendo mudar a Constituição. Abdrahmane Ouattara, na Costa do Marfim, que estava na oposição desde que eu nasci, chegou no poder, ele está no terceiro mandato, gente. Alpha Bem Condé, democrático. Alpha Condé na Guiné, também era oposição durante 30 anos de Lassana Conté, estava na oposição. E chegou, ele trocou, mudou a Constituição. O golpe que aconteceu na Guiné aconteceu no terceiro mandato. O golpe que aconteceu antes de ontem contra Ali Bongo aconteceu no terceiro mandato. Gente, a gente tem que estar numa república, uma democracia, ou tem que ter, a população não pode. Os meus amigos, enfim, não conseguiram, no meu ponto de vista, me entender quando eu defendo o presidente do Níger. O presidente do Níger não terminou o primeiro mandato. Então é diferente de uma pessoa que fez dois mandatos e quer o terceiro mandato. O Gabão não é da família de Ali Bongo. A Guiné não é da família de Alpha Condé. A mesma coisa no Senegal. Então, a oposição tem que realmente, mas de princípio eu estou contra a ideia do golpe. A ideia dos militares no poder, eu estou contra. Mas vamos nos preparar para, na semana que vem, conversar sobre o golpe do Gabão. Um país tão importante economicamente falando e intelectualmente falando, porque também no Gabão, o Gabão formou grandes intelectuais, enfim, um É. país bem importante. Semana que vem a gente vai ter tempo para falar bastante sobre o Gabão, então espero que todos vocês aqui voltem aqui. A gente vai ver se vai ser na quarta-feira, então. Pode confirmar? A gente faz na quarta? Sim, vamos fazer no quarto. Aqui, estou vendo aqui alguém comentou sobre Francifa. Então, uma coisa importante é que eu estou nesse movimento, que é exatamente acabar com a moeda francifa, ou franco-cefa, que lá no período colonial se chamava franco das colônias francesas da África. E depois se tornou franco da cooperação França-África, ou seja, uma moeda fabricada em alguma aldeia na França para mais de 16 países. Por quê? Na África do Oeste, África Ocidental, são 8 ou 9 países que usam CFA. Falando de Gabão, Camarões, Congo-Brazzaville, Chad e que mais? Centro-África usam Francifa.
Na África, acho que Djibouti, todas as colônias, ex-colônias francesas, então, desses 6 países, africanos estão totalmente dependentes da França. Eu realmente estou contra. E Gaddafi, o ex-líder da Líbia, que foi capturado, né, pela, pelo OTAN, lá na Líbia, tinha um projeto que a África teria uma única moeda, que ia acabar com, quer dizer, acabar não, que ia ter mais importância no comércio internacional que o dólar, que o euro, por isso que foi assassinado. Então, falando isso, é importante que o Lula também se cuida, porque os ocidentais não brincam quando a questão é econômica. Então, eles matam muitos africanos exatamente para levar a riqueza africana. A mesma coisa no Brasil. Então, é uma questão. Então, CFA, eu realmente acho que chega, já é tempo de ter todos os países africanos deixaram de usar. Usar qualquer moeda, criar moedas locais, de cada país, ou de alguns países, enfim. Mas tudo menos CFA. França não é nada sem África. Isso é uma realidade. No Níger, urânio, a França, a eletricidade francesa depende do urânio do Níger. Café, chocolate, enfim, cacau da Costa do Marfim. Enfim, então essa é uma exploração de forma continuada que tem que acabar. Sim. Perfeito, então, Afuso, muito obrigado por mais uma live, mais uma entrevista aqui falando sobre questões do continente africano, falando novamente sobre Mali, e uma questão muito importante que está acontecendo aí, não tem muita cobertura da mídia, então a gente faz o nosso papel e traz um pouquinho aqui para o pessoal poder ficar Uhum. saber um pouco mais, né? A gente não sabe muito sobre o que acontece por lá. Às vezes a gente não sabe nem o que acontece nos países vizinhos aqui do Brasil, né? É, Parece até que o Brasil é uma ilha, porque a gente só fala sobre Estados Unidos, é, Inglaterra e França. Aí, quando é uma coisa na Bolívia, a gente não sabe. Na Venezuela, no Chile, né? Então, assim, é importante a gente abrir esse espaço e aos poucos ir ocupando e trazendo essas questões para as pessoas começarem a debater elas, né? sim. Então, semana que vem, estamos de volta aí para mais uma live. Vamos falar sobre o Gabão. Então, espero todos vocês aqui novamente aqui neste horário. Este programa vai ficar salvo lá no YouTube depois. Então, já está o Então, primeiro e o segundo poderia programa. depois mandar o link do YouTube para a Posso mandar gente. sim. Sim. E aí, estou vendo aqui, realmente, sem a riqueza africana, Não, é. a França nem estaria no terceiro mundo, talvez no quinto. Não, com certeza, assim, tipo, todos esses países Sim. que muito liberal gosta de usar de exemplo para de democracia e tudo mais e tal, Hum, todos eles só se sustentam hoje por conta do passado colonial deles e do Exato, presente colonial também, porque muitos deles exato. ainda tratam esses países como colônia e Hum, exploram eles como colônias, né? Então é muito fácil falar que, sei lá, Suíça e não sei que mais do país lá dos nórdicos tem um estado de bem-estar social muito bom, mas daí você vai ver por que eles têm esse estado de bem-estar social. É a custa de sangue de muita gente. E hum, não foi deles, né? Não é o sangue deles. Então, Exato. assim, é sempre bom lembrar isso, né? Sempre bom lembrar. Muito É isso, Afonso. obrigado pela oportunidade e a luta continua. A luta continua, Afonso. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Boa noite. Tchau. Boa noite. Muito obrigado. Bom, chat, boa noite para vocês também. Vamos encerrando por aqui a live. O programa vai ficar salvo depois lá no YouTube, como eu falei. Talvez mais tarde eu abra uma outra live, só que daí o tema vai ser o que eu ando fazendo essa semana, que é o pós-expediente, em que eu não penso em trabalho e eu só desligo minha cabeça
e joga alguma coisa com vocês aqui conosco. Então, talvez daqui a uma meia hora a gente está de volta, tá bom? Beijo para vocês, boa noite e até a próxima live. Tchau, tchau.